Coloquei para gravar, tá? Então, continuando aí, Ciências, módulo 3, página 199, tá? Bom, então a gente vai relembrar que a agricultura, ela é uma das principais atividades econômicas do Brasil e é por meio da agricultura que a gente obtém os alimentos, matéria-prima, né, que são utilizados aí na fabricação de diversos produtos, como roupas, combustíveis, alimentos, criação de animais, tá? E é a fonte de renda de muitas famílias brasileiras. Então, logo no início aí a gente tem uma plantação de café lá na Serra do Caparaó, em Minas, tá? Aí a gente vai observar aí que, apesar de ser uma atividade muito importante aqui para a gente no Brasil, ela também é responsável, tá? Pela destruição da vegetação nativa. Então, a vegetação ela é removida, né? A gente já falou sobre isso, que ela é removida por meio tanto de desmatamento como de queimadas. Isso acaba trazendo muitos prejuízos para o meio ambiente, tá? E para os seres vivos, porque aí eles tiram essa cobertura, né? Essa vegetação para poder plantar ali, ou então para poder fazer de pasto, tá? Então isso acaba que traz vários prejuízos. Então altera o clima, aí acontece aquele caso da redução das chuvas, né? E aumento da temperatura, destrói aí a moradia, né? E abrigos dos animais. Aí eles acabam indo cada vez mais para a cidade, porque eles ficam, né? Sem o local deles para morar, o habitat, né? Acontece também aí a extinção de várias espécies de seres vivos, porque muitos acabam morrendo nas queimadas, né? E não tem para onde fugir. E acontece aí também a exposição do solo à luz solar, aos ventos e águas das chuvas, aumentando o quê? A erosão, tá? Então, além desses danos que a gente falou, as queimadas, como eu acabei de mencionar, elas eliminam parte aí dos seres vivos microscópicos e dos nutrientes do solo, que acaba que prejudica, né, a fertilidade do solo, a queimada, né, deixa o solo impróprio para plantação, porque acaba liberando aí uma grande quantidade de gases, né, principalmente na atmosfera. Então, ao mesmo tempo que eles fazem isso, né, queimam para poder deixar aquele ambiente, aquele espaço para servir para pastagem, ou até mesmo para poder plantar, para tentar plantar, né, outras coisas, mas aí acaba que o solo ele fica infértil porque ele perde os nutrientes dele a partir do momento que ele é colocado sob o calor muito forte, né, gente? Então, isso aí traz prejuízos não só aos animais, como também para a gente. Bom, página 200, a gente vai falar um pouquinho sobre a agricultura sustentável, tá? Então, a gente vai relembrar sobre as questões dos danos, né? Que a agricultura pode causar aí ao meio ambiente e aos seres vivos. E, então, a agricultura sustentável, o que acontece? Ela é realizada com o uso de algumas técnicas que protegem e recuperam os solos naturais, sem deixar de produzir os alimentos de maneira eficiente. Então, a gente tem o plantio direto, que é uma das técnicas, e temos a rotação de cultura. Aí a gente vai ver agora um pouquinho de cada uma, tá? Então, o plantio direto, ele é uma técnica na qual os vegetais são cultivados sobre os restos da plantação anterior, tá? Então, não é necessário realizar queimadas para poder preparar o solo. Aí, os restos dos vegetais da plantação anterior, eles vão manter o solo protegido e vão fornecer os nutrientes que as novas plantas vão precisar para poder se desenvolver, tá bom? Já a rotação de culturas, ela é uma técnica na qual se alteram as espécies das plantas cultivadas em uma área a cada plantio. Então, como é que acontece isso? Nessa imagem aí, vocês conseguem imaginar como que funciona. Então, a gente tem aí, primeiro, uma plantação de soja e atrás da plantação de soja, a gente tem a plantação de milho.
Tá vendo? Então, eles vão alternando aí as plantas que vão ser cultivadas, tá? E essa técnica faz com que as espécies de plantas, né, cultivadas nessa área e a cada plantio, elas vão reduzir o desgaste do solo e a aplicação de fertilizantes. Então, por isso que eles trabalham com essa técnica de rotação de culturas. Aí, cada espécie que é cultivada vai absorver aí do solo os nutrientes que ela precisa para se desenvolver, tá? Aí, com essa alternância aí, as espécies cultivadas. Só um minutinho, gente. Ah, tá, Matheus, eu li aqui agora, tá, meu amor? Agora que eu vi. Então, gente, o que que acontece? Ao alternar essas espécies aí a cada plantio, eles alternam também os tipos de nutrientes que o solo precisa, tá? Para receber as outras plantas. Então, isso acaba que contribui, né, para o equilíbrio aí dessas reservas de nutrientes do solo ao longo do tempo. Não fica desgastando, entendeu? Então, por isso que essas técnicas aí, elas são importantes, tá? Para conservar e para proteger mais o solo, tá bom? Só que essas técnicas, elas têm que ser realizadas de maneiras adequadas, tá? Não pode ser feito de qualquer maneira, não. Gente, alguém tem alguma pergunta para me fazer? Alguma coisa para me contar? Estou só esperando. Não, Pedro, você não tem nada para me falar? Entendeu tudo? Olha, olha, hein? Quero ver na hora que eu mandar a atividade para casa. Gente, então olha só. Página 201, tem algumas atividades aqui, a gente já vai resolver, tá? Qual foi o código aí que vocês descobriram aí da palavra secreta? Orgânica. Orgânica, muito bem. Então agora a gente vai utilizar essa palavra para completar o texto abaixo. Quem lê aí para mim? Posso ler? Por favor. Utilize essa palavra secreta para completar corretamente o texto abaixo. A agricultura orgânica é aquela que o cultivo de plantas realizadas sem uso de agrotóxicos. Por exemplo. Isso. Aí pediu para vocês pesquisarem aí, né? O que são agrotóxicos e quais os possíveis problemas ambientais associados a ele, correto? E em seguida produzir um texto em seu caderno com essas informações. Quem fez para mim? Eu tenho fé em Deus que alguém vai falar assim, eu fiz, professor, eu vou ler para você. Eu vou aqui esperar, estou mentalizando aqui uma energia positiva de que alguém tenha feito essa pesquisa e ninguém, como diz vocês, vai me deixar aí no vácuo. Dessa vez eu vou deixar no vácuo pelo menos. Ah, não tô acreditando, Pedro, que você vai fazer isso comigo. Eu sempre respondo. Oh, Jesus, então eu mesmo vou ter que fazer a pesquisa aqui? Eu acho Oh, que Jesus. Peraí, para fazer, né? O que são os agrotóxicos? Não é isso? E quais são os agrotóxicos e quais os possíveis problemas associados a ele. Lá. Vamos ver aqui, na minha pesquisa aqui. Gente, vocês me deixaram agora, vou te falar, viu? Triste. Tô profundamente triste. Depois para vocês aqui, ó. Ele tava assim, ó. Agora ele tá assim, ó. Corta essa cena, você corta. Partido. Aqui, ó. Mentira, ele tá assim, ó. Partido. Então vamos lá, gente. Agrotóxicos, tá? São conhecidos também como aqueles produtos agrícolas, né? Agroquímicos ou pesticidas, que são substâncias químicas, físicas ou biológicas utilizadas muito aí no setor agropecuário, tá? Especialmente monoculturas. Então, olha só, apesar de o uso de
agrotóxicos auxiliar aí no aumento da produtividade das lavouras, órgãos como a Organização Mundial da Saúde e da Vigilância Sanitária, eles alertam que esses produtos eles fazem mal à saúde e ao meio ambiente, tá? Então, eles podem ser classificados de acordo com o que a gente vai, o que você quer usar para controlar. Então, nós temos alguns tipos de agrotóxicos, tá? Eles combatem aí, né, no controle de proliferação de pragas, de ervas, tá? No combate a possíveis doenças que são associadas aí ao cultivo de determinados produtos. E essas substâncias, tá? Elas têm ingredientes ativos que atuam na proteção das lavouras, então, ou seja, os agrotóxicos são utilizados para poder proteger as lavouras, tá? De pragas, tá? De possíveis doenças que tenham ali. Então, esses agrotóxicos, eles podem ser encontrados aí em alimentos de origem vegetal, tá? E eles podem estar presentes em alimentos de origem animal, como leite, ovos e carnes, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente come, tá? Algumas amostras de frutas, de hortaliças foram analisadas, tá? Sendo feitas aí com alimentos desde a casca até o seu interior, até lá dentro. Então, o resultado concluiu que 99% das amostras não apresentaram resíduos de agrotóxicos, tá? Mas a gente sabe que existem algumas irregularidades e que a gente tem que evitar, se for possível, né, o uso excessivo aí de produtos, né, agroquímicos. Então, olha só, evitar, tá? Ingestões de alimentos que apresentam resíduos de agrotóxicos. Então, optar por alimentos, tá? Em que seus rótulos indiquem aí o produtor. Consumir produtos, né? Principalmente orgânicos, que ficam livres de materiais sintéticos. O consumidor, ele tem que atentar aí principalmente na hora da lavagem. Por isso que é importante vocês lavarem todos os alimentos que são comprados, tá? Em água corrente. Então, as frutas, as verduras, os legumes, né? As verduras de folha, é importantíssimo, tá? Que vocês lavem ele, tá bom? Tem até um produtinho que eu não sei vocês, mas eu utilizo lá em casa, que você coloca na água. Quando eu lavo a couve, a alface, aí eu coloco uma colherzinha na água, né? Coloco numa bacia e deixo lá durante 10 minutinhos, tá? Então, os agrotóxicos, eles são prejudiciais à nossa saúde, tá bom, gente? Deixe-me ver aqui. Vantagens e desvantagens. Quando eles são utilizados em dose recomendada, eles atuam no controle de pragas e doenças que prejudicam as plantações, tá? Então, controla aí possível danos às plantações, eles garantem o aumento da produtividade. Agora, a desvantagem é quando acontece o uso incorreto, tá? Dos agrotóxicos que podem provocar danos ao meio ambiente, como contaminação dos solos e recursos hídricos, tá? Então, também pode acontecer riscos de intoxicação por parte dos trabalhadores que manuseiam aí para poder jogar, né? Que é muito utilizado na agropecuária, então, ao manusear, eles podem se intoxicar. Então, é isso, tá? Então, apesar de garantir uma boa produção agrícola, o uso de agrotóxicos, né? Eles podem causar em excesso envenenamento, tá? Quando a gente ingere. Então, por isso que o ideal é a gente lavar tudo que a gente, né, vai comer aí de fruta, verdura, legumes, até mesmo para o preparo, tá bom? Então, era isso, sabe? Quinto ano. Eu espero que vocês façam o texto para mim com essas informações, porque eu vou cobrar. E, por gentileza, façam o texto e colhem aqui para mim, tá? Pode colar aqui na beiradinha aqui, porque eu não vou esquecer, não, que aí na hora que eu
for corrigir atividade, eu vou ver o texto. Tá bom, gente? Hashtag fica a dica. Olha só, na questão número 2, pediu para vocês ligar cada matéria-prima obtida da agricultura ao seu produto correspondente. Plantação de soja, vou ligar em quem? Camisa. Óleo. Plantação de soja. Óleo. O algodão. Camiseta. Isso. E a plantação de cana-de-açúcar? Pessoal para assistir no Etanol. Isso, produção do etanol. Excelente. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, a Clara tá aí? Clara? Tá. Igual agora. Ah, porque eu não tinha visto ela. Falei, gente, passei muito despercebida. Como é que eu não vi a Clara? Ei, Clara, tudo jóia? Oi, Matheus. Ficou plantação de soja no óleo, plantação de algodão na camiseta e plantação de cana-de-açúcar na pessoa abastecendo o veículo com etanol. Isso mesmo, excelente. Atividades industriais e o meio ambiente, página 202, tá? Bom, nós estamos vendo uma charge aí. Ela está retratando o quê, gente? Quem consegue me falar? Barragem de Brumadinho. Uma barragem foi... Alguma coisa aconteceu nessa barragem de Mariana, eu acho. Isso mesmo. Então, olha só, gente. Essa charge aí, ela está representando, tá? O acidente que ocorreu lá na barragem da mineradora próxima à cidade de Mariana, tá? Em Minas, no ano de 2015. Aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, tá? E esse rompimento dessa barragem, ele trouxe infinitos prejuízos aí para o meio ambiente e também para as pessoas, tá, que moravam lá na cidade. Então, assim, foi muito triste esse acontecimento histórico, tá? Muitas pessoas morreram, muitas mesmo. Foi, assim, uma tristeza esse acontecimento, tá? Oi, Pedro. É o Pedro? Aham. Fala, meu bem. Isso acontece em Minas, não tem outros estados barragem? Porque em Minas tem muita barragem, tem muita mineradora, né? A gente estudou isso em história, não sei se vocês se lembram, mas em Minas Gerais tem muita mineradora. Então, aqueles resíduos que eles não usam mais, eles jogam lá. Oi, Pedro? É porque aconteceu isso em Mariana, aqui em Minas, eu acho, e em Brumadinho. Sim. O Brumadinho fica tipo 80 quilômetros de onde eu morava. E Mariana também fica longe, não. Então, assim, a gente acompanhou, assim, bem próximo mesmo essa situação. Foi muito triste, sabe? Então, assim, como Minas tem muita mineradora, acaba que lá, né, a gente fica sujeito a essas questões, né? Então, essa de Mariana aí, que foi, assim, um desastre ambiental, assim, né, gigantesco, o rompimento aí dessa barragem espalhou toneladas de lama aí, né? E isso trouxe, assim, muito sofrimento para todo mundo. O prejuízo não foi só ambiental, o prejuízo foi, assim, provocou a morte de várias pessoas, várias e várias. Teve pessoas que não conseguiu, né? Não foram resgatadas todas as pessoas. Então, assim, foi muito triste essa tragédia ambiental aí, tá? Bom, na questão número 1, até pergunta, né? Que consequência desse desastre ambiental está representado na charge? Eu fiz. Pode falar então para mim, o que você colocou? Eu botei pessoas mortas e animais também. Sim. E sem contar na poluição, né, dos rios, né? E isso chegou até Vitória, para vocês terem ideia. Então, assim, foram quilômetros e quilômetros, né? Que foi contaminado aí. Mais quer falar? Daí.
Tia, eu não fiz essa porque eu achei que era só para falar, porque tem esse balãozinho de fala do lado. Sempre nos vídeos que eu gravo, eu sempre quem assiste, né? Quem consegue assistir sempre vê que eu sempre falo assim, gente, se for possível, escreve a resposta de lápis aí até mesmo no cantinho, porque na hora da correção aí você vai se lembrar. Aí eu sempre peço para colocar, não é obrigado não, tá? Eu peço para colocar mesmo para vocês se lembrarem, tá bom? Então, olha só, gente, o objetivo dessa charge, então, é representar a lama que atingiu aí, né, os rios da região, aí acabou contaminando e prejudicando o habitat aí dos animais que viviam nesse rio, né, como os peixes, causou a morte de muitos deles, né, muitos e muitos peixes morreram por causa dessa contaminação. Na questão 2, né, o autor da charge, o que ele quis dizer com a frase? Não mais rio, apenas choro. O que vocês pensaram aí? Essa eu não fiz. Que não é mais um rio? Sim, o que eles chamaram a atenção aí, gente? Mas acho que eu sei. É para vocês associarem mesmo a frase O rio, a risada e o choró com o choro? e o choro, né? Então, assim, é para vocês associarem mesmo a frase com os prejuízos que a lama trouxe à população da região, tá? Não tem mais rio, não tem peixe nem de humanos com isso. Exatamente. Então, assim, essa frase ela chama atenção principalmente com a contaminação, ela está relacionada com a contaminação aí do rio, tá? Então, olha só, as atividades industriais, elas são muito importantes para o ser humano. Só que muitos dos produtos que a gente utiliza e consome, né, no nosso dia a dia, eles são fabricados aonde? Nas indústrias, né? Então, ó, essa blusa que eu estou vestindo, né? Esse negocinho que está prendendo no meu cabelo. Então, tudo que a gente usa, a maioria, a grande maioria, é fabricado nas indústrias. Então, muitas indústrias extraem do ambiente os materiais necessários que elas precisam para fabricar os produtos. Gente, está fazendo barulhinho aí, cuidado, tá? Na hora que for mexer aí com alguma coisa, aí desliga o microfone, tá bom? Então, olha só. Então, elas utilizam aí os recursos, né, do meio ambiente para poder fazer aquilo que elas precisam. Então, a gente chama de atividade de mineração. Então, por exemplo, o manganês, por exemplo, ele é um minério extraído do ambiente que pode ser utilizado na fabricação do aço, do metal, né, que compõe os veículos, os talheres que a gente utiliza para comer no nosso dia a dia. Então, a maior parte, né, de extração do manganês no Brasil, sabe de onde é que é, Pedro? Você que me perguntou? É de lá de Mariana, tá? É de lá da cidade aí de Mariana. Então, como vocês podem observar, tem grandes aí extrações de minérios em Minas, tá? E os minérios, eles estão sendo extraídos das rochas e do solo local. Então, a maioria é de Minas, tá? Por conta disso, porque desde antigamente já tinha essa extração de minérios, né? Em Minas Gerais. Então, olha só, página 203. Apesar da sua importância, as atividades industriais, elas podem prejudicar o meio ambiente. A gente acabou de ver isso aí, né? Muito claro. Então, os resíduos que são gerados por essas indústrias, eles podem contaminar o solo, a água, o ar e, consequentemente, os seres vivos. Então, no caso desse acidente de Mariana aí, né, que foi a lama, né, das barragens lá, né, que se romperam, é um resíduo da mineração. Então, essa lama é um resíduo da mineração que contaminou a água do solo e diferentes regiões, tá, da cidade de Mariana. Então, vocês podem olhar aí por essa imagem até onde a lama chegou. Olha a altura que a lama foi. Então, a lama ela chegou a quase a cobrir aí as casas, tá? Então, essa enxurrada de lama aí, ela saiu levando tudo com ela. Ela foi arrastando tudo o que ela conseguiu.
Bom, gente, de quem que é essa responsabilidade? A gente sabe que são das empresas de mineradora, né? Elas têm essa responsabilidade em estar, né, fazendo aí tudo que for possível para poder arrumar esse prejuízo aí que eles trouxeram, né, para a população e para o ambiente. Só que, como vocês sabem, isso aí vai demorar muitos e muitos anos para poder voltar a ser o que era antes, né? Nós temos aí uma outra imagem aí, uma usina de produção de etanol e açúcar em São Paulo. Olha só os gases que estão sendo lançados aí na natureza. Então, a maioria dos poluentes, né, que são lançados na atmosfera são gases tóxicos, gases de efeito estufa e material particulado aí, né, como fuligem. Então, esses poluentes eles são gerados pela queima dos combustíveis fósseis, como o óleo diesel, a gasolina e o gás natural. Ô tia, saí e entrei de novo porque o meu tinha travado. Eu percebi. Então, olha só, como que vocês acham, né, que a gente pode reduzir os danos causados ao meio ambiente e aos seres vivos pela atividade industrial? O que vocês podiam sugerir para as pessoas, gente? Alguém consegue pensar em alguma coisa, imaginar? Eu acho que algumas das ações que a gente pode estar, né, ajudando aí para contribuir é a reciclagem, o reaproveitamento de produtos industrializados, né, redução do consumo de produtos industrializados, para contribuir aí na diminuição dos impactos, né, ao meio ambiente, que são provocados por essas atividades industriais. Então, isso aí também, né, reduzir a extração de recursos naturais e a quantidade de resíduos lançados no ambiente. Isso aí ajuda muito, sabe? Contribui bastante, mas pouco se tem feito. Então, uma das ações que nós devemos adotar no nosso dia a dia é o consumo consciente. Então, vamos lá para o consumo consciente, que a gente falou bastante já a respeito disso, né? Que a gente tem que refletir se a gente realmente precisa daquilo que a gente vai comprar ou se a gente vai comprar aquilo por impulso, né? Aquele objeto lá por impulso. Então, tem até esses dois aí conversando aí nos balãozinhos aí, né? Vamos ao shopping center, preciso comprar mais uma bola de plástica. Agora quero uma amarela. Então, se você já tem uma bola, por que você vai comprar outra? Concorda? Então, isso aí é um consumo consciente que você tem que ter. Entendeu? Então, aí, no caso, eles estão agindo por impulso. Então, olha só, nós temos vários objetos que podem ser reutilizados, né? Aí a gente vai utilizar para uma outra função. Por exemplo, a garrafinha de água. Olha só, quando a gente compra, a gente vai lá e compra a garrafinha de água assim, né? Aí depois o que eu posso fazer? Depois que eu beber a minha água, eu posso pegar a minha garrafinha e utilizar ela como um vasinho de planta. Temos aí também os papéis usados, né? Que eles também podem ser reciclados, são transformados e sua matéria-prima é utilizada para a produção de outros. Então, pegamos esses papéis usados aí eles passaram pelo processo de se reciclar desse material, né? E aí o que ele se transformou? Ele se transformou aí nessa sacola, porque ele foi reciclado, tá? Tem essa cidadania aí no dia a dia, gente, muito bacana, que fala da questão da gente refletir antes de consumir. Quem quer ler aí para mim a história em quadrinhos? Posso ler? Ai, por favor. Essa história da Mônica, né? Isso, da turma da Mônica. Viu meu celular novo, amiga? Novo? É igual ao outro. Ai, a louca. Claro que não. Este é uma versão nova e atualizada. Pra mim é igual ao outro. Não é, criatura. Esse é 2.0, edição limitada. Que diz meu nome mandar. Você realmente precisa disso, Denise? Não, eu confesso, foi por impulso. Vamos devolver o celular e ver o celular sem luz. Tá bom, não tinha necessidade mesmo. Pois é, perceberam aí a compra por impulso? Então, muitas vezes, nessa gente tem que pensar
O que acontece, né? Quando o objeto, a gente acaba comprando ele por impulso, mesmo já tendo outro em casa. Pessoal, tem o microfone de vocês, porque está dando um eco aqui. Obrigada. Mas só me chamar. Não, ainda tem o microfone ligado. Matheus, desliga seu microfone para mim, meu bem. Tia, Maria Rita, né? O fone ligado. Ah, Maria Rita, eu estava lá no chat, agora que eu vim colocar para ver. Ah, ela desligou. Obrigada, viu, Pedro? Pedro está sempre me ajudando. Então, olha só, gente, ao comprar um novo celular, a atitude da colega de Mônica foi a de uma consumidora consciente? Por quê, Pedro? Porque ela já tinha o igual, só a única diferença é que falava o nome dela em mandarim. Exatamente. Você costuma planejar suas compras para evitar o consumo por impulso? Vocês conseguem, gente? Planejar aí antes de comprar? Ou já faz uma lista gigantesca e dá para a mãe e dá para o pai? Fala assim, estou precisando disso. Não, eu economizo muito. Nossa, que bom, hein? Quais são as suas atitudes para evitar o consumo em excesso? O que vocês pensam a respeito disso? Tem que separar o que você quer e o que você precisa. Isso. O que mais? Eu acho que você Você tem vai que... ter necessidade de comprar outra coisa igual, assim. Vamos comprar muita coisa repetida, já tem igual, não precisa comprar verdade, outra. Sofia. A gente tem o péssimo hábito de comprar muita coisa que a gente já tem, sem necessidade, não é verdade? Ainda mais comida. Hã? Ainda mais comida. Comprar logo 3 de uma vez. Pois é, tem algumas coisas que a gente realmente tem que repensar se a gente precisa daquilo naquele momento. Ou se dá para esperar, ou pensando assim, eu comprei um par de sapato hoje, então vai sair um da minha sapateira, entendeu? Você comprou um, então você doa um para quem está precisando. Então acho que a gente tem que repensar muitas atitudes da gente, a gente acaba não fazendo isso. Tia, eu já dei um monte de sapato, tá Já quase deu? vazio. Isso é bom. Eu acho que é com sapato, com roupa, né? Com algum brinquedo. Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês nem usam mais. Eu acho que a gente tem que repensar mesmo essas questões. Pessoal, aí na página 206 e 207, nós temos aí reciclagem de papel, tá? Eu já até fiz essa reciclagem, é super fácil, bem tranquila. Essa reciclagem, o que a gente faz? A gente deixa o papel de molho picado aí durante 24 horas. Aí depois você vai adicionar esse conteúdo aí, né? Com água dentro do liquidificador aí. Aí você vai bater aí o papel para dar uma triturada, ele vai ficar bem fininho. Aí você vem com essa moldura aí que tem tipo uma telinha nele, sabe? E vai coar a água. Aí vai ficar em cima só papel lá na moldura. Aí você deixa secar. Aí depois que seca, vocês vão perceber que tem outra folha de papel. Vocês já fizeram essa reciclagem de papel? Não? Eu já fiz. Se a gente conseguir ter tempo hábil para fazer ela, a gente vai fazer ela na sala, tá? É super fácil de fazer. E quando eu fiz ainda colorida. Fui colocando tinta para ficar colorida. Então cada folha ficou de uma cor. E Tia, depois... só não tem a moldura. A moldura, só não tem a moldura. O difícil é a moldura. Geralmente a gente encomenda essa moldura aí, né? Para poder fazer. No local que eu fiz, né? Na outra escola, a gente encomendou essa moldura. Então foi feita essa moldura com essa finalidade mesmo. Até ficou lá para depois para outras pessoas utilizarem. Então a gente faz essa moldura e a gente consegue fazer e seca rapidinho, gente, é fantástico. E com essa folha aqui,
deu para a gente produzir tipo outras obras, sabe? Deu para fazer pintura mesmo, foi muito bacana. Se a gente conseguir ter tempo para quando, né, a gente voltar, a gente vai fazer essa experiência, tá? Essa reciclagem de papel, tá bom? Vocês podem me cobrar. Bom, página 208, 209 e 210 para a gente fechar a nossa correção. Número 1. Para que os objetos sejam reciclados, é preciso separá-los adequadamente, de acordo com o material de que são feitos. Então, para auxiliar nessa separação dos resíduos, existem lixeiras coloridas, né, e cada cor indica um tipo de material, correto? Tem até o desenho aí, tá? Então, decifre os códigos a seguir e descubra o tipo de material referente a cada cor de lixeira. O primeiro aí, qual que foi, gente? Papel. O amarelo, Metal. o verde Vidro. e o vermelho. Plástico. Excelente. Depois pediu para vocês ajudar o Emanuel a separar corretamente o lixo que foi produzido na sua casa, né? E levar na lixeira adequada. Então vamos lá. As garrafas lá, as primeiras, vocês colocaram em qual lata de lixo? Plástico. De plástico. Qual que é a cor? Vermelho. Vermelha, excelente. E as garrafas de vidro? Qual que é a cor da lata do lixo? Verde. Verde. E o jornal? Qual que é a cor da lata do lixo? Azul. Azul, que é papel. E as latas aí de alumínio? Aonde vocês Amarelo. colocaram? Excelente. Metal. Excelente. Então, gente, esse descarte aí ele é muito importante, tá? Porque ele mostra aí a finalidade, né? Para onde vai cada resíduo lixo, né? Que foi descartado aí. E vocês conseguem organizar melhor, separar o lixo seco, né? Do lixo úmido, né? Tem também, faltou aí a lixeira do lixo orgânico, são os restos de alimentos, casca, tá? Essas coisinhas aí, faltou essa aí. Mas, não sei se vocês já observaram, a gente quase não vê muito dessas latas de lixo, né, na rua. Sempre que você vê uma, falta outra. Lá no meu prédio tem. No seu prédio tem, que bacana. E vocês conseguem ter esse hábito de fazer a separação adequadamente? Sim. Ah, que bom. Página 209, número 2, tem uma tabela aí para você comparar a quantidade de recursos naturais gastos para a produção de 1 tonelada de papel. Correto? Então tá aí o gráfico, né? Produção de papel, número de árvores cortadas para fazer o papel novo, que é de 50 a 60, e a quantidade de água que vai gastar, 100 mil litros. No reciclado, você não corta nenhuma árvore e gasta em torno de 2 mil litros. Então, quais os recursos naturais utilizados na produção do papel? Árvore e água. Exatamente, árvores e água. Assinale o tipo de papel que utiliza a menor quantidade de recursos naturais. Claro que é papel novo, zoeira, papel reciclado. Claro que é o papel reciclado, isso mesmo, Pedro. Nós temos aí as sacolas plásticas, né, que são um grave problema ambiental, porque elas são descartadas aí de forma inadequada no ambiente, né? E elas demoram muito para serem degradadas aí pela natureza. Então, olha só, para cada palavra a seguir, você vai criar uma atitude que ajuda a reduzir os danos que as sacolas plásticas causam ao meio ambiente. Recusar, reduzir, reutilizar. Quem gostaria? Vai lá, Pedro. Recusar. Recusar as sacolas plásticas. Isso. Reduzir o uso das sacolas plásticas. E o último foi tente reutilizar sacolas. Perfeito, Pedro. Eu também acho isso, que a gente tem que recusar receber as sacolas plásticas e sempre levar a nossa sacola de casa, né? Porque aí você tem como recusar, não precisa de você pagar, porque tem alguns supermercados hoje em dia que você tem que pagar 6 centavos por cada sacolinha. Pagar e ainda vai fazer mal para o meio ambiente. Exatamente, Pedro, você falou tudo agora. Caso você utilize essa sacola, né? Reutilize essa sacola. Você usar ela aí de novo, né? Em algum lugar que você vá, você já leva a sua sacolinha para você não ter que comprar outra, né? Ou
pegar outra e tentar reduzir o máximo possível, né, o número de sacolas em casa. Página 210. Leia a tirinha abaixo e responda as questões propostas. Quem que vai ler a tirinha para mim, gente? Posso ler, tia? Por favor, meu amor, lê para mim aí. Eu botei coffee. Ah, a poluição na cidade está demais. Mas tive uma ótima ideia. Sugeri ao prefeito que organizasse uma carreata em protesto contra a poluição e ele topou. Que tal? Mutum, isso só podia ser ideia sua. Não basta de poluição. Que o carro, ele polui. Exatamente. Então, qual foi o assunto abordado na tirinha? Poluição da ar atmosférica. Excelente. De acordo com a tirinha, a ideia de Mutum foi adequada, sim ou não? Não, porque o carro polui o ar. Foi o que eu botei. Exatamente, a ideia dele foi boa, gente. Né, a proposta dele foi boa, mas a ideia dele de utilizar os carros é que não foi boa, porque ele queria fazer a carreata utilizando aí os carros e acaba que eles emitem aí no ar, né, os poluentes. Então, assim, ele teve uma boa ideia, mas ele não soube empregar essa ideia, né? Concordam comigo? Converse com os colegas sobre sugestões que vocês poderiam apresentar ao prefeito na situação da tirinha. E aí, o que vocês me contam? Alguma ideia? Eles podiam caminhar. Não sei. Podia o quê, Manu? Em vez de usar o carro, Podiam caminhar. Como se fosse. Verdade, Manu. Ao invés de usar os carros aí, fazerem, né, uma passeata, né? Caminhando aí. Passear. Isso mesmo. Ótimo. O que mais, gente, que a gente podia colocar aqui? Qual sugestão que a gente podia apresentar aí para o prefeito? que ele seja melhor, porque ele é muito ruim, então não se vira. Então tá. Número 5. A tecnologia é uma importante ferramenta no desenvolvimento de produtos que causam menos danos ambientais, como os biocombustíveis. Desembaralhe as letras seguindo as setas e descubra um exemplo de biocombustível. Qual que a gente tem aí? Etanol. 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 Minha mãe usa etanol. É? Bacana. Sim. Bom, gente, então a gente tem aí, né, algumas questões que foram relacionadas aí à poluição, né, do ar. Então é válido a gente lembrar aí, né, de fazer as campanhas aí incentivando o uso de bicicleta, transporte público, carona, instalação de ciclovia, convocação das pessoas para uma caminhada, né, como a Manu sugeriu, ou um passeio de bicicleta. Isso tudo é importante aí para diminuir, tá? Esses poluentes aí que são emitidos aí no ar atmosférico, tá bom? A gente finaliza então este capítulo 7, né? Então a gente finalizou o capítulo 7, que falou sobre atividades humanas e conservação do meio ambiente. Então a gente falou um pouquinho aí sobre, né, diversos conceitos relacionados aí aos recursos naturais. Nós vimos que eles podem ser renováveis ou não. E estudamos também que a utilização desses recursos, né, pela agricultura e pela indústria pode ou não degradar o ambiente, depende de como isso vai ser utilizado. Vimos também que são utilizados pelos seres humanos, né, os recursos naturais renováveis, que é a água, a luz, o solo, o ar, os vegetais, e os recursos naturais não renováveis, que são aí os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural. Vimos também que os recursos, né, que a utilização dos recursos naturais deve ser feita de modo consciente e sustentável, né? Então, consumo consciente, reutilização, reciclagem, agricultura sustentável e que o uso dos recursos naturais pode gerar danos ao meio ambiente e aos seres vivos, tá? Então, a gente encerra a nossa live. A gente fica por aqui. Deixa eu encerrar a gravação.